Glória a Deus. Pode se sentar. Quero passar alguns recados. Bom, sábado não vai ter café da manhã das mulheres, mas nós vamos ter o nosso varal solidário. Então, nós vamos nos reunir aqui e para lá ou vai direto para lá? Que horas é? 8h30? Então, às 8h30 a gente se reúne aqui na igreja e daí a gente vai para lá, já com as malas, com todas as roupas para a gente poder doar e os panfletos de evangelismo. Então, a turma que for fazer a evangelização, entre em jejum a partir de hoje, à noite. Você escolhe qual é o tipo de jejum que você quer. Até sábado, no sábado, depois do evangelismo, a gente entrega esse jejum. Bem? Pode ser? Posso contar com você? E se precisar de alguma coisa durante a semana, a gente vai conversando aí. Domingo a gente tem o culto normal. Então, eu aguardo por todos aqui no sábado e no domingo. Perfeito? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Pai, eu de novo te agradeço pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu peço, Pai, que a Tua graça possa nos alcançar e que o Teu amor, Pai, possa estar cada vez maior sobre as nossas vidas. Eu te peço, Pai, que neste ano que nós estamos encerrando, neste último culto de libertação, o Senhor venha com o Teu poder e a Tua graça ministrar sobre nós, transformar as nossas vidas, nos trazer, Pai, algo para que possamos crescer, Pai, diante do Senhor. Nós te pedimos, Pai, que nos encha da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bem, queria chamar o pastor Carlos, vem cá, Carlos Alberto, ele é da Mevan, ele ministra lá na Mevan e ele vai nos direcionar hoje no nosso culto de libertação, para que a gente ouça uma palavra. Amém? Amém. Vamos orar por ele? Ora por ele. Senhor, nós amém, Pai, nós levamos um altar ao Senhor aqui nessa noite, Pai. Consagramos o Teu servo ao Senhor, Pai, que as palavras que Ele esteja derramando sobre a igreja, Pai, sejam do Teu Espírito, Pai, que Ele esteja em conexão direta com o Senhor para derramar aquilo que cada um aqui precisa ouvir, Deus, que cada um possa ser tocado e cheio da vida do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. As crianças venham para cá, nós vamos orar pelo seu comportamento hoje, foi muito bom. Estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esses jovens, por essas crianças. Que o Senhor venha ministrar, Pai, no coração delas, Pai, e que elas, ao crescerem em estatura e sabedoria, não se desviem do teu caminho, Pai. Nós abençoamos as pessoas que estarão com eles lá e te pedimos, Pai, a tua graça sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem ir. Tchau. Parabéns a você, viu? Você que fica lá hoje? É o sargento? O sargento vai para lá. Amém? Está tudo teu. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente, agradecer ao pastor Roberto, a pastora Berta, por nos convidar a trazer uma palavra aqui. E estamos muito felizes de estarmos aqui. Eliana, minha esposa, está aqui também. Levanta a mão aí. E realmente ficamos muito lisonjeados com o convite, pastor. Muito obrigado. E estávamos preparando a palavra e o pastor, segunda-feira, ainda falei para o pastor Roberto, pastor, o senhor ficou de
me soltou na terça-feira. A hora que eu peguei o post assim, Deus falou: é isso que você vai pregar. Não tem como projetar o post, tem? No Instagram? Enquanto isso, abra suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 30. Acharam? Vamos lá. Isaías capítulo 30, eu vou ler ao meio da revista atualizada. A partir do verso 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham visões, e aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, agradáveis. Profetizai-nos ilusões. 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Amém? E aí, terça-feira pela manhã, eu abro o post e Deus disse: você vai pregar isso? Eu introduzi com Isaías capítulo 30, que no verso 13 diz: portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente no momento. Nosso tema de hoje é Neemias e a reconstrução dos muros. Vamos ao contexto histórico. Jerusalém foi invadida, saqueada e destruída, e a maior parte do seu povo foi levada cativo pelos babilônicos. A partir de então teve início um longo período de cativeiro na Babilônia, a saber, 70 anos. E Jerusalém ficou praticamente abandonada em ruínas. Em cerca de 539 a.C., o primeiro grupo de exilados retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo e restabelecer o calendário nacional de Judá. Isso está em Esdras, capítulo 1, verso 6. Mais tarde, em aproximadamente 458 a.C., Esdras liderou um segundo grupo e, finalmente, em 445 a.C., ocorreu o terceiro retorno de exilados liderados por Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Queridos, Neemias ocupava uma posição importante no reino persa. Ele era o copeiro do rei. O que significa isso? Copeiro do rei é o que experimentava as comidas antes do rei. Ou seja, ele tinha o privilégio de se alimentar da mesma comida que o rei se alimentava. Também, se estivesse envenenado, ele era o primeiro a morrer, tá?
ele bebia a primeira taça do vinho e do melhor vinho que o rei fosse beber. Ele morava, os aposentos dele eram ao lado dos aposentos do rei. E um homem estava estava numa vida boa, comia do bom e do melhor, vivia no palácio ao lado do rei, e de repente um copeiro foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Um copeiro tem que desempenhar um papel de engenheiro, de construtor. Então, o que ele assumiu, a responsabilidade que Neemias assume, é algo que nós devemos prestar muita atenção. Por favor, abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 4, a partir do verso 6. Então, Neemias era copeiro do rei persa Artaxerxes I e posteriormente o governador de Jerusalém, responsável para reconstruir o muro. Neemias capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Verso 7, mas ouvindo Sambalate, que nós podemos comparar como uma figura de um principado, e Tobias, uma figura de uma potestade, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas. Fechar-lhe as... Repitam comigo, fechar-lhe as brechas. Ficaram sobremodo irados. Agora pula para o verso 13. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Quem tiver lido os capítulos de Neemias vai perceber que ele pegou um chefe de família, colocou em cada brecha do muro que estava caído, e junto da família, o principal, o chefe da família, ficava com uma mão a espada e a outra mão os utensílios de construção. Vamos falar a pá de pedreiro, a colher de pedreiro. Então ele estava ao mesmo tempo defendendo com a espada e em contrapartida estavam trabalhando, mexendo massa e trabalhando para a reconstrução do muro. Queridos, esse muro aqui não se assemelha ao muro de Jerusalém. Os muros de Jerusalém eram feitos de blocos de pedra. Quem já foi na cidade medieval já teve a oportunidade de ver. Eles têm mais ou menos uns 40 centímetros por um 40 por 40, de um peso incalculável. Então cada família ficou encarregada de tampar uma determinada área, uma determinada brecha em todo o muro de Jerusalém. Para que vocês tenham noção, qual é o tamanho deste muro? Imaginemos aqui onde nós estamos, no centro de Ribeirão. A cidade deveria ser mais ou menos do tamanho, perto da 9 de julho, descendo toda a Independência, virando aqui pela Francisco Junqueira, até pelo menos a Saldanha Marinha. Imaginaram o tamanho do quadrilátero? Verso 14: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa
casa. Queridos, Neemias, um copeiro, sentiu no coração de ir para Jerusalém, reconstruir os muros, mas no plano espiritual, fechar brechas. Vamos trazer para cá. O que são as brechas das nossas vidas? Brechas. Eu vou citar uma que me tocou muito de segunda-feira para cá. Não é só pecado que a gente abre brecha. Perdão. Incrível, né? É uma brecha que é uma das maiores brechas que nós abrimos no nosso casamento, na nossa casa, em tudo que nós fazemos. Ah, mas eu fui ofendido. Qual o problema? Libera perdão. Ah, mas eu ofendi. Peça perdão. Perdão é uma das únicas coisas, se não a única, que Deus age instantaneamente. Eu tenho por mim que Deus não é um Deus de interruptor, que você vai, aciona e a coisa funciona. Não, o nosso Deus é um Deus de processos. E no caso do perdão é o único, é a única coisa que nós fazemos que Deus destrava na hora. Para vocês terem uma ideia, imagina que duas pessoas que estão em um litígio, uma ofendeu a outra, um abusou da outra. Abusar financeiramente, abusar emocionalmente, qualquer tipo de abuso. Então imagine assim, uma cela, imagina todos vocês, uma cela aberta, grades, e as duas pessoas estão lá dentro. E há na parte de dentro uma chave pendurada, que é o perdão. Se eu ocasionei algo contra você, lhe pedi o perdão, eu peguei a chave, abri essa prisão, saí, fechei e coloquei no mesmo lugar. Se a pessoa recebeu esse pedido de perdão e ela libera o perdão, ela também pegou essa chave, abriu, saiu dessa prisão e colocou no mesmo lugar. Vocês estão entendendo a importância do perdão na vida? A gente faz um curso de casados para sempre e tem um desenho que a gente gosta de apresentar, que é uma pessoa andando nos pés, uma corrente e uma esfera de aço, mais ou menos desse tamanho. E você não tem como se movimentar. Você não flui no reino de Deus se você não se libertar do perdão. Ou você liberando, ou você pedindo perdão. É a única coisa, queridos, que Deus age instantaneamente. Fora isso, nosso Deus é um Deus de processo. Você se converteu, você entrou no processo. Você vai caminhando conforme Deus vai lhe dando as armas e as habilidades, os dons, para você atingir o fruto. E se você, por acaso, os mais velhos aqui lembram do joguinho do Mario Brother, caiu numa fase, volta e continua tudo de novo. Ah, passei de fase, fui para a fase 2, tranquilo, continua a mesma coisa, continua sempre. É uma caminhada. É uma caminhada. Não nos fiquemos iludidos. A caminhada só termina no dia que Jesus nos buscar. Amém? Vocês estão assustados? Nem comecei. Neemias 8, por favor. Neemias capítulo 8. Depois de ter reconstruído os muros, Neemias chama Esdras, o sacerdote e o escriba,
E eles então foram orar. O templo estava pronto, mas eles foram na praça. Ali eles ergueram um altar de adoração. Essa é a importância do altar de adoração. Esdras subiu num caixote de madeira. Algumas tradições vão falar que ele subiu num palanque, mas eu prefiro a tradução de um caixote de madeira. Neemias capítulo 8, a partir do verso 3, diz assim: E leu nela, diante da praça, que estava fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Desde a alva até? O que significa isso, queridos? Das 6 da manhã até o meio-dia. Na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Verso 5: E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo, como eu disse, no caixote, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. E inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Com os rostos em terra. Nós nos rendemos a Deus de joelhos. Já é uma rendição. Com o rosto em terra ainda, é você aceitar todo o senhorio de Deus sobre a tua vida, querido. E todo o povo fez. Verso 7: Também Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Então quero acreditar que das 6 da manhã ao meio-dia, enquanto Esdras lia o livro da lei, as pessoas não saíram dos seus lugares, permaneceram, depois que se prostraram ao chão, permaneceram em pé. E notem, os levitas explicavam ao povo a lei. Mais tarde vocês vão entender. Assim leram o livro na lei de Deus distintamente e deram um sentido de modo que se entendesse a leitura. Verso 9: E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: 10: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras. Preste atenção nesse texto, nessa parte. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. E preste atenção, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A gente tirando isso de contexto, essa frase, a alegria do Senhor é a sua força. Mas nós temos que entender que nesse contexto, o povo pranteava, porque há tempos eles estavam presos na Babilônia. Os pais foram levados cativos à Babilônia. Esses já eram os filhos, porque os pais não tinham idade para voltar para a reconstrução dos muros. Esses eram os filhos. Então, esses filhos não tiveram convivência em Jerusalém. Eles só conheceram Babilônia. Queridos, a Babilônia estava dentro deles, como estava nos pais. Continuando, os levitas, pois, fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos,
porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi para comer e beber, e para enviar porções, e para fazer grande regozijo, grande alegria, porque tinha entendido as palavras que lhe foram referidas. Também na Babilônia, pouquíssimos tinham contato com a lei, com a Torá, com o Pentateuco. Por quê? Porque na Babilônia chegou uma época que era proibido, inclusive, adorar a Deus. Muitos desses não entendiam o que estava sendo falado. Por isso a necessidade, citou aí 5, 6, 7 nomes de pessoas que estavam a ajudar as pessoas a entenderem. É o papel que nós hoje, em púlpito, fazemos. Ler a Escritura e dar o entendimento às pessoas que ainda não têm. Mas o Espírito Santo trabalha em cada um. Só basta pedir a Ele que Ele nos instrui, Ele nos dá o entendimento. Porque Bíblia não é um livro de leitura, Bíblia é um livro de interpretação. Não, Bíblia é um livro para ser vivido. A Bíblia tem que nos revelar. Então, todos os dias, pela manhã, não sei vocês, querido, eu faço. Eu vou fazer o meu devocional, eu vou abrir a minha Bíblia, eu peço, Deus, me instrua conforme a tua vontade. Me fale qual é o teu desejo para a minha vida. E Ele revela para mim o que Ele quer. Não é interpretação. Quem interpreta a Bíblia está fazendo de maneira anátema, perigosíssimo. No verso 10 nós vimos: portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias e Esdras haviam encorajado o povo a se alegrarem, mas ainda estavam passando por uma grande tristeza penitencial, porque todo o povo chorou quando ouviram as palavras da lei. Eles não tinham isso na Babilônia. Eu costumo dizer que a Babilônia nos atrai. Por quê? Na Babilônia você prospera, na Babilônia a música é boa, na Babilônia a comida é boa. O povo de Deus, quando mudou-se para a Babilônia como escravo, eles prosperaram. Eles deixaram de ser pastores e se tornaram comerciantes. Ei, entendeu? Comerciantes. Eles passaram a negociar princípios. Por isso que a Babilônia é difícil de sair. Do Egito, Deus te põe e Deus te tira. Do deserto, Deus te põe e Deus te tira. Mas da Babilônia, queridos, é um ato nosso. A vasta congregação diante do portão das águas, sob o ensinamento de Esdras, foi despertada e tocada no coração. Eles sentiram a lâmina da lei de Deus como uma espada abrindo seus corações, rasgando, cortando e matando, e por isso lamentavam. Em Hebreus 4:12, não precisam abrir, diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Enquanto Esdras estava falando sobre a lei, sobre o livro da lei, essa espada que é a palavra de Deus, ela começava a cortar. Ela começava a cortar toda aquela raiz que eles tinham de Babilônia. Eles começaram a entender o que era realmente a lei de Moisés para o povo deles. Porque eles estavam em casa, e a partir de que eles se posicionaram em casa, eles passam a ter um entendimento do que Deus significa. Porque lá
voltam para casa, e vocês querem saber? Uma parcela pequena que voltou. A grande maioria não voltou. Daniel não voltou, porque tinha 92 anos. Ele não aguentaria a viagem de volta. Mas Daniel se preservou naquele lugar. Por fim, queridos, em apenas 52 dias os muros de Jerusalém foram reconstruídos. 52 dias. Lembra o tamanho da cidade, mais ou menos? Independência, 9 de julho, descendo qualquer uma lá, Alves Cabral, Francisco Junqueira, 52 dias. Se isso não é obra de Deus, não tem outra coisa, não tem outra explicação. Tudo isso aconteceu por causa da soberana mão do Senhor. Neemias foi um instrumento usado pelo Senhor, mas em última análise foi Deus quem realizou tudo. O próprio Neemias conhecia claramente essa verdade e jamais quis a glória para si, por ter liderado aquele empreendimento. Ele mantinha seus olhos o tempo todo na providência do Senhor, no governo de todas as coisas e na execução do propósito através do esforço humano. Concluindo, quando nos posicionamos para fechar as brechas nas nossas vidas, que é a libertação, que a brecha te deixa preso à ação de principados, potestades, dominadores do ar, tudo que Paulo vai nos dizer, você está preso. Você só vai ter uma libertação quando você assume o posicionamento de quem eu sou em Deus, de quem eu sou em Cristo. Aí que vem a libertação, fechando as brechas. Primeiro, você não consegue reconstruir nada se a brecha estiver aberta. Salmo 127 diz bem isso, né? Então, quando nos posicionamos para fechar as brechas das nossas vidas, que é a libertação, apesar da oposição a essa reconstrução, essa oposição vai fracassar. Eu estou declarando aqui que essa oposição vai fracassar. Amém. Porque o que Deus começou uma boa obra na vida de cada um de nós, Ele é fiel e justo para completá-la. Ele não vai abandonar. Ele nunca nos abandonou. Jesus disse várias e várias vezes: eu não perderei nenhum dos que o Senhor me confiou. Os opositores são derrotados, não pelos nossos méritos, mas porque Deus frustra os planos dele. O que nós podemos aprender com Neemias? Eu citei 11 pontos. Primeiro, antes de construir muros, ele construiu pontes entre os irmãos. Em Neemias 4,19, não precisa abrir: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Então ele construiu ponte entre os nobres e as pessoas que ele foi resgatar, tinham sido vendidas como escravos. Ele trouxe de volta. E esse chefe de família, ele teve que ter uma habilidade. Um copeiro virou construtor e passa a ser um gestor de pessoas, porque ele constrói uma ponte entre todos. 2. Neemias está na bênção, mas não se preocupa com o problema, mas se preocupa com o problema do seu povo. Ele era o quê? Copeiro. Copeiro era um cargo extremamente importante. Comia do bom e do melhor no palácio, comia a comida do rei, bebia a bebida do rei, tinha uma vida de nobre, e ele troca tudo isso por uma missão. Terceiro, Neemias ama uma cidade que ele nunca viu. Ele só a conhece
como a cidade dos seus pais. Ele nasceu na Babilônia. Ele só tinha informações da cidade dos seus pais. 4. Preste atenção, queridos. O negócio de Deus é com aqueles que escaparam da escravidão. Para sair do Egito, Deus tirou o povo. Como eu disse agora há pouco, da Babilônia é uma atitude nossa. É uma atitude minha, sua, ir lá e fechar as brechas. Nós não podemos dar nada para o diabo. Ele tenta pegar. E se a gente abre uma brecha, ele entra. Ele entra no teu casamento, ele entra na tua vida financeira, ele entra na tua vida familiar, ele entra no teu relacionamento com teus filhos, com os teus irmãos, com os teus pais. Deu brecha, queridos, ele entra. Não se engane, ele é ardiloso. Então Deus, o negócio de Deus é com os que escaparam da escravidão. 5. Neemias não se conforma com portas e muros destruídos. 6. Quando ele colocou a mão para fazer, aí se começa a levantar os opositores. Eu até brinco nas minhas pregações. Quem conhece futebol aqui? Quem conhece futebol aqui? Você tem um jogador lá, fica no meio de campo, só tocando a bola, toca bem, ele toca. O zagueiro olha para ele e fala assim: ele ali não vai fazer nada. Agora, se o jogador domina a bola e parte para o gol, a zagueirada vem tudo nele. Todos os inimigos, todos os principados, potestades vão para cima, gente. Quando você se posiciona e vai, eles vão vir contra você. Eles vão montar armadilhas contra vocês. 6. Quando ele colocou a mão para fazer, começaram a levantar os opositores. 7. Ele não desceu de nível. Em Neemias 6,3 ele diz: estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso descer. 8. Guarda isso no seu coração. Muro fala de vigilância, e porta fala de autoridade. Muro é vigilância. Por isso que ele ergueu os muros, para que houvesse proteção. O muro é a nossa proteção. Se o muro é vigilância, a vigilância é a nossa proteção. Entenderam? Aonde se assentava o Ataliba? Atalaia. Na torre. Lugar mais alto. E de lá ele tem toda a visão. O templo estava pronto, mas os muros não. A vigilância vem antes da adoração, do culto e da oração. Pega no espírito. O templo não estava pronto e os muros não. A vigilância vem antes da adoração, do culto e da adoração. 9. Ele levantou o que ele não havia derrubado. 10. Para Neemias, pessoas são mais importantes do que coisas. E 11. O inimigo não precisa de uma porta para entrar, ele precisa de uma brecha. Depois de reedificar os muros, ele não colocou as portas de imediato, e sim se preocupou em tapar as brechas. Queridos, nunca permita que o seu estado emocional defina a sua condição espiritual. O nosso estado emocional não pode definir a nossa condição espiritual. Por isso as brechas dessa noite, nós oramos a Deus para que todas as brechas sejam fechadas. Todas as brechas na vida de cada um, eu profetizo que elas estão sendo fechadas. Que vai haver um mover de Deus na vida de cada um de nós. E que nós peçamos ao Espírito Santo que Ele nos mostre aonde há brecha, aonde estamos ainda com esse tipo de sentimento que não está nos
levando a Deus um tipo de sentimento, uma brecha que muitas vezes está formando um teto de bronze e as nossas orações não chegam a Deus. Peçam ao Espírito Santo que habita em cada um de vocês, em cada um de nós, que Ele nos mostre aonde estamos errando, aonde estamos deixando brechas no muro. Todo sofrimento antecede um avivamento. Hoje, queridos, eu não estou motivando você, eu estou avivando você. Por isso, quem sentiu essa palavra no coração está disposto realmente a fechar as brechas, não deixar que o inimigo domine sobre nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças. Fica de pé. Fica de pé. Vamos orar. O que a gente precisa prestar atenção nesse texto, que eu amo esse texto, pelo fato do seguinte: primeiro, por que esse povo foi levado para cativeiro? Porque eles foram desobedientes, eles não estavam mais seguindo a palavra de Deus. Quando o rei vê a cara triste do copeiro, fala assim: o que é que está acontecendo com você? Fala assim: como é que eu posso estar feliz se o meu povo está assim, a minha cidade natal está toda derrubada? Fala assim: então vai para lá e reconstrói. Quando eles vão reconstruir o templo, eles encontram um livro ali dentro, que é esse livro que o pastor Carlos falou, que é o livro da lei. Esse livro da lei é o livro de Deuteronômio. Do mesmo jeito que eles saíram de lá porque desobedeceram, Deus começa a reconstruir através do livro de Deuteronômio, para que eles entendessem que o mesmo que levou eles embora, poderia fechar todas as brechas que foram abertas ali. E o principal, quando ele começa a ler esse livro, eles começam a ler lá da aurora até o meio-dia, ele lê isso daí em frente à porta das águas. A porta das águas Jerusalém tinha 12 portas, né? Depois ela ficou com 8, enfim, mas nesse tempo era 12 portas e 12 sacerdotes cuidavam cada uma de um portão, né, de uma entrada. E essa porta das águas, por que bem em frente à porta das águas? Presta atenção, eles foram levados cativo por desobediência. Porque o coração estava triste e foi levado de volta. Começaram a reconstruir. Eles leem no livro da lei em frente à porta das águas. Águas remete a quem? O Espírito Santo de Deus. Fluir. Voz de muitas águas. Lei não é para te condenar, é para te proteger. E se você entender que leis são protetivas, esse povo todo ia ficar protegido de novo, fisicamente através da reconstrução dos muros e dos portões, e espiritualmente pela lei que estava sendo colocada na frente deles. Então, é isso que você tem que entender hoje. Quando ele fala que vai ter restauração, é preciso obediência. Não adianta você querer que a sua vida seja restaurada se você não anda dentro do livro da lei, dentro das coisas que o Senhor determinou. Existem as leis humanas e as leis espirituais. A sua vida vai muito bem se você seguir esses dois caminhos. Então, quando você rompe um desses processos, uma dessas leis, é o que ele acabou de falar: as brechas aparecem. E o diabo não precisa de uma porta, é uma brechinha, pequenininha, uma rachadura. Agora, eu quero que você entenda também que através de uma rachadura, como o inimigo pode entrar, a luz do Senhor também pode entrar. Então, de repente, através da rachadura que o inimigo fez na sua vida, em algum momento de sua vida, lá atrás, quando você era pequeno, quando você cresceu, não importa isso. Essa rachadura que o inimigo usou para entrar, a luz do Senhor também pode entrar. Então, hoje é o momento de você fechar os seus olhos agora e pedir para o Senhor te revelar, através do Espírito Santo, qual foi a
essa rachadura que fizeram e o inimigo entrou na minha vida? Ou quais são as rachaduras? Porque nesse momento, do mesmo jeito que o pastor Carlos leu essa passagem, o Senhor quer reconstruir e quer fechar essa brecha que foi aberta pelo inimigo. Mas nós precisamos entender e saber qual é a brecha. A gente só pode reconstruir aquilo que a gente sabe que está desconstruído. E o único que pode trazer isso à nossa memória é o Espírito Santo de Deus. Então que nesse momento tudo está oculto, tudo que está nebuloso, tudo que está adormecido, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor venha revelar essas brechas que foram abertas em nossas vidas. E nós queremos nesta noite fechar, Pai, e liberar o perdão. Nós pegamos essa chave, Pai, que está ali do lado, abrimos essa porta do perdão e liberamos perdão para qualquer pessoa que possa ter aberto essa rachadura em nossas vidas. Nós cancelamos agora, Pai, no céu e na terra, todo empecilho que estava bloqueando você de poder encontrar essa brecha, de poder se reestruturar, porque ainda há uma legalidade na sua vida. Nessa noite nós fechamos, e assim como Neemias e os sacerdotes reconstruíram, nós pedimos, Pai, agora, vem com as tuas pedras, com a pedra angular, a pedra principal que é Jesus Cristo, colocar, Pai, ela sobre essa nossa brecha, colocar sobre essa nossa rachadura, sobre esse lugar, Pai, que nós estamos precisando fechar nessa noite. Não importa qual seja, não importa qual é o tamanho, não importa qual o momento em que ela apareceu, mas hoje ela é fechada. Hoje ela é cancelada no mundo espiritual. Hoje começa o processo de restauração de todas as brechas que estariam sobre a sua vida. Tudo aquilo que você se sentiu humilhado, que você se sentiu atacado, enganado, roubado, destruído, usurpado, toda aquela parte que você se sentiu atacado, se sentiu invadido, é fechado hoje em nome de Jesus. As pessoas que usurparam de vocês, que abusaram de algum de vocês, que fizeram alguma coisa errada, que te trouxe até ranço de algumas situações, te trouxe nojo de algumas coisas, hoje ela é cancelada para que você tenha uma nova vida, uma vida em abundância. Não tem mais no passado algo que nos possa prender. Nós colocamos o sangue de Jesus Cristo, que cobre multidão de pecados, e liberamos o perdão para essas pessoas. E quando nós liberamos perdão para alguém que nos machucou, o Senhor também nos perdoa de tudo aquilo que fizemos. Então, Pai, nesta noite de cura e de libertação, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia venha reconstruir tudo que está aberto dentro de nós, em nome de Jesus. Oh
possam estar sobre a minha vida. Espírito Santo, você tem liberdade de me trazer à memória tudo aquilo que ainda pode ser uma brecha para eu te alcançar e ter um relacionamento verdadeiro contigo. Em nome de Jesus, eu abro meu coração nesta noite para cura e libertação. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deixa eu só fazer um recado para vocês. Bom, no dia 24 é domingo, amém? Nós vamos. Pode sentar. Bom, dia 24 é um domingo de manhã. Nós vamos estar aqui a partir das 9 horas, né, Marco? A gente falou? 9 horas nós vamos fazer um café da manhã, amém? Eu e a pastora já estamos separando um presentinho para cada família. E nós vamos declarar uma bênção sobre cada família do que Deus tem direcionado a gente aqui nessa manhã. Então, se você tem um almoço programado, não tem problema. Vem para cá às 9 horas da manhã, a gente vai tomar o café da manhã juntos. Nós vamos entregar e liberar essas bênçãos sobre a vida de vocês. São uma lembrancinha que a gente vai dar para cada família. E cada família vai receber. Nós vamos ungir cada família, nós vamos separá-las. Vamos declarar bênçãos sem medida sobre cada um de vocês. Amém? Então, não falte dia 24, coloca na agenda. Às 9 horas da manhã, a gente toma um café e a gente já vai fazer essa ação de graça. O quê? Você vai ser uma coisa muito rica. Vai ter apresentação das crianças. Então vai ter algo muito forte. Apresentação das crianças, então. Amém? Feito? Abra sua mão, quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus. Que as tuas bênçãos, Pai, sem medidas, possam recair sobre cada um aqui, cada representante de sua casa. Que cada pessoa que esteve aqui, Pai, possa ser luz do mundo e possa voltar para sua casa trazendo a luz do Senhor e resplandecendo em todas as áreas, Pai. Nós abençoamos e declaramos a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, a paz, a shalom de Deus sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Carlos, muito obrigado pela palavra.